Esse é o Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 48. Nós vamos ler um pouquinho da Bíblia até o 63. João capítulo 6, versículo 48 até o 63. Mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe a leitura com fé, porque essa é a palavra de Deus. Diz assim a Santa Escritura, João 6,48: Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, acabamos de ver que as suas palavras são Espírito e vida. Então, Espírito Santo, que a semeadura dessa noite encontre solo bom. Não permita que o inimigo roube nenhuma semente. Que o Senhor possa nos alimentar essa noite, nos dar de comer e beber do Senhor, e a gente possa sair daqui satisfeito, porque comemos da verdadeira comida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quem não gosta de pão? Não tem jeito, né? E tantos tipos de pão. Pão francês é o mais comum, não é verdade? Pão sírio, pão doce. Uns não gostam, né? Eu gosto do pão doce. Pão integral para os mais saudáveis. Pão sem fermento para quem quer imitar a Páscoa. Pão de forma, pão de centeio. Dá para fazer tanta coisa com pão, não é mesmo? Uma vez eu comi com uma família paquistanesa, o pão de forma eles usam como colher. Não tinha colher ou garfo, você usava o pão para comer. O pão australiano, aquele preto, quem gosta? Pão de batata, não gosto tanto. Pão de queijo, todo mundo gosta, não é verdade? Até os paulistas que talvez estão aqui, sabem que nós gostamos, e é o melhor pão que tem, o pão de queijo. Meus irmãos, um alimento universal e no Oriente Médio era a base de todas as refeições. No Oriente Médio não tem um feijão com arroz como nós temos aqui. Eles usam o pão como a base das refeições. Seria o nosso feijão com arroz. É interessante que Jesus usa o alimento mais tradicional da época. E Jesus usa o alimento mais comido em todas as nações para falar dele mesmo. Mostrando que ele é o Cristo para todas as nações. Então ele escolhe o alimento que todos os povos talvez comem para falar que ele é o Cristo, que ele é o alimento verdadeiro para todos os povos. Ele escolhe o pão para falar dele mesmo. Aqui nós estamos no Evangelho de João.
E no Evangelho de João, ele é o que tenta deixar mais claro que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. E no Evangelho de João consta quando Jesus fala eu sou. Somente Yahvé no Velho Testamento falava eu sou. Lembra quando ele se revela para Moisés? Ele falou eu sou o que sou. Então Jesus ele pega um termo que só Yahvé, só o Deus de Israel poderia usar no Velho Testamento, e agora ele fala 7 vezes nesse Evangelho eu sou, que só Deus poderia falar, provando que ele de fato é o Deus verdadeiro do Velho Testamento. Vocês lembram do 7 eu sou do Evangelho de João? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e hoje nós estamos estudando, eu sou o pão da vida. Meus irmãos, o contexto aqui, se você depois por curiosidade ler o capítulo 6 na sua casa, você vai ver que Jesus tinha multiplicado pães e peixes, lembra? 5 pães, 2 peixinhos, alimenta uma multidão. E daí as pessoas começaram a seguir Jesus, e Jesus confronta elas. Veja comigo no versículo 27, do capítulo 6, Jesus fala para eles: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Porque eles sabiam, Jesus sabia que eles estavam atrás dele, não por causa de Jesus, eles estavam atrás de Jesus por causa da multiplicação de pães. E daí eles perguntam para Jesus, nesse capítulo 6, então o que nós devemos fazer? Já que Jesus confronta que eles estavam atrás de Jesus por causa dos pães e não por causa dele mesmo. O que nós devemos fazer? E Jesus fala, creiam que eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o verdadeiro maná. Jesus, ele faz uma ligação com o maná que alimentou o povo no deserto, lembra? Quem participa da escola dominical sabe. Que Deus alimentou o seu povo com maná que caía do céu, e Jesus fala nesse capítulo, eu sou o verdadeiro maná que alimentou o povo no deserto. Não foi Moisés que alimentou o povo. Então Jesus aprofunda o assunto. Capítulo 6, Jesus vem aprofundando o assunto que ele é o pão da vida. Até que Jesus pega e fala, vocês têm que comer a minha carne e beber do meu sangue. Daí o povo, nas minhas palavras, fala assim, como assim? Canibalismo? Nós temos que comer a sua carne? Até os discípulos de Jesus diz que eles acharam aquele discurso muito duro, um discurso difícil de entender, eles não estavam entendendo. Mas Jesus estava falando, meus irmãos, do que fala no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus estava falando de coisas espirituais, e eles estavam imaginando coisas carnais. Por isso que eles perguntam, pensando que talvez seria uma espécie de canibalismo, comer a carne de Jesus. Não era isso. Jesus estava falando do Espírito, e só pessoas espirituais compreendem coisas espirituais. E daí naquele momento muitos discípulos deixam de seguir Jesus por causa desse discurso. Meus irmãos, mas se não era canibalismo, já que era palavras de Espírito e vida, vamos entender o que Jesus estava falando ao dizer isso. Primeira coisa, meus irmãos, Jesus está mostrando para os judeus que conheciam o maná do deserto que Deus alimentou o povo, que ele é o próprio maior do que o maná. Jesus está dizendo aqui que ele é maior do que o maná. Tudo, meus irmãos, que acontecia no Velho Testamento, os personagens, os acontecimentos, era para apontar para Jesus. Entendem? Então aquele maná que descia do céu era uma espécie de tipologia, mostrando que um dia viria aquele que pisaria na cabeça de serpente, um dia viria o verdadeiro alimento espiritual do céu para alimentar o povo de Deus. É interessante que os judeus acreditavam no maná, que Deus alimentou o povo no maná, mas não creram em Jesus. O maná, aquele pão do céu para alimentar o povo no deserto, mostra que na verdade era Deus que sustentou o povo, e agora estava diante deles aquele que mandou o maná. Jesus é aquele que o maná que sustentou o povo no deserto apontava, estava diante deles. Meus irmãos, o maná era temporário e simbólico.
Assim como nós somos alimentados por Deus, dia a dia Ele nos dá o pão nosso de cada dia, mês a mês Ele sustenta as nossas famílias, tudo isso também é simbólico. Simboliza que nós devemos crer que o verdadeiro alimento para a nossa vida e para a nossa alma não é o maná, mas aquele que nos dá o maná. O maná deveria ser colhido diariamente, exceto no sábado, que era o dia do descanso. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que, embora nós colhemos esse maná que o próprio Jesus nos dá dia a dia, mês a mês, o nosso sustento vem do Senhor. Sustento diário para nós, mensal para a nossa família, vem dos céus, porque vem do próprio Senhor, o dono do maná. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Jesus é maior do que o maná. Ou seja, nenhuma realização na nossa vida vai suprir a nossa carência da glória de Deus. Às vezes a gente troca as coisas, colocando o pão com P minúsculo acima do pão do P maiúsculo na nossa vida e nas nossas prioridades. Nenhuma realização nessa vida vai suprir a nossa carência da glória de Deus, apenas Jesus. Olha o que ele diz no versículo 35 do capítulo 6. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então cuidado, meus irmãos, para não valorizar mais o pão com P minúsculo, do que valorizar o pão com P maiúsculo, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é mais importante do que o maná, do que o sustento que Ele nos dá. Porque é Ele próprio que nos sustenta. E só Ele pode sustentar a nossa carência da glória de Deus. Mas Jesus agora, Ele pega e fala e começa a explicar mais. E Ele fala que o pão que Ele dá é a sua própria carne. Veja comigo o versículo 51. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus aqui, ele falando da sua encarnação. Eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, ele como filho de Deus, vive eternamente com Deus Pai, mas ele desceu do céu, se tornando um homem como eu e você, uma mulher, carne que nós temos. E Jesus, ele vai falar que o pão que ele dá pelo mundo é a sua própria carne, é a sua própria vida. Mostrando que Jesus se deu por nós. Quando nós olhamos em Isaías as profecias do que Jesus sofreria, diz que ali ele seria esmagado, sua carne seria esmagada pelos nossos pecados. Diz que ele seria traspassado, ou seja, Jesus está ensinando para eles, ensinando para nós, que esse pão que desceu do céu, que alimenta a nossa vida, é a sua carne e o seu sangue, derramado e moído, castigado naquela cruz, por mim e por você. Aquele sangue derramado. Então Jesus fala: o pão que eu darei ao mundo é a minha vida, é a minha carne. Meus irmãos, você sabia por que o Salvador tinha que ser 100% Deus e completamente homem? O nosso catecismo, na pergunta 39, ele vai falar por quê. O Catecismo Maior de Westminster diz: qual a necessidade do mediador ser homem? A resposta é: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza. E se simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Era necessário que o Salvador viesse do céu, descesse do céu, se tornasse um homem como nós, para que ele pudesse levantar a nossa natureza caída, obedecendo à lei de Deus, ao contrário de nós. Por isso o Salvador tinha que ser homem. O Salvador tinha que ser homem porque ele tinha que sofrer por nós em nossa própria natureza, sofrer como nós nunca sofremos. Diz também que ele tinha que ser homem para simpatizar, se identificar com as nossas enfermidades e com as nossas fraquezas,
Por isso Ele pode interceder por nós, por isso Ele pode nos salvar, porque Ele sabe o que é sofrer. E através da sua carne dada por nós naquela cruz, do seu corpo machucado naquela cruz, que Ele deu por nós, nós podemos agora ter a nossa relação restaurada com Deus. Mas, meus irmãos, devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. Calma que eu vou explicar o que é isso. Primeiro eu quero falar das promessas que Jesus dá para quem faz isso. Quem come a carne de Jesus e bebe o sangue de Jesus, aqui Jesus ele dá 4 promessas para quem faz isso. No versículo 54, ele fala para que quem come a carne dele e bebe o sangue dele, ele vai ser ressuscitado no último dia. Nós vamos ressuscitar no último dia. No versículo 56, Jesus diz que quem faz isso, come e bebe dele, tem a promessa que Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. No versículo 57, a parte B, Jesus fala que quem dele se alimenta, viverá por ele. No versículo 58, Jesus diz que quem faz isso, come e bebe dele, ou come e bebe ele mesmo, viverá eternamente. Que promessas maravilhosas, quem não quer isso? Ser ressuscitado no último dia, permanecer nele e ele em nós, viver por ele e ter a vida eterna. São essas promessas. Mas, meus irmãos, essa relação de comer e beber de Jesus não é literal. Essa relação de comer e beber é espiritual. Significa a nossa união com Cristo, a nossa união espiritual com o Senhor Jesus. Ao crer nele, nós estamos tão intimamente ligados em Jesus. Ao nascer de novo, crer no Senhor Jesus, a gente tem uma ligação tão forte, tão íntima, que é como se nós recebêssemos pela fé o seu corpo e o seu sangue dentro de nós, como se fosse pela boca. Vocês estão entendendo? Ao crer nele, ao entregar a nossa vida para ele, nós temos uma ligação tão íntima, que seria como se nós recebêssemos pela fé o seu corpo e o seu sangue dentro de nós, pela boca. Ao crer, você traz, assim como você traz a comida para o seu corpo e a bebida para o seu corpo, ao crer você traz Cristo e os seus benefícios para dentro de você, para a sua vida. Então, Jesus ao falar isso, Ele estava falando de uma relação espiritual daqueles que creem. Aqueles que creem, recebem Jesus dentro de você como se estivesse comendo uma comida. Aqueles que creem, recebem Jesus e os seus benefícios dentro da sua alma, dentro do seu coração, assim como você ingere uma bebida e ela vai para o seu estômago. Uma relação íntima, uma relação que vai para dentro do seu ser. Jesus explica isso, inclusive ele critica a incredulidade. Veja o versículo 36. Versículo 36 ele fala: porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Veja que curioso, eles criam no maná que Deus deu no deserto, mas agora estão vendo o pão da vida e não creem. Então veja, meus irmãos, quem crer, come e bebe. Quem não crer, não come e não bebe e não tem a vida de Cristo em si. Vocês estão entendendo? Outra passagem que fala da nossa relação íntima com Jesus, dessa ligação, essa união mística, essa união inseparável, é também a parábola da videira verdadeira, onde Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ou seja, todo crente, todo aquele que creu no Senhor Jesus, está tão ligado a Ele, que está como um galho de uma árvore, ligado na árvore, e aquela árvore produz toda a vida para os galhos, para que eles deem frutos. A nossa união com Cristo, mística, espiritual, é tão ligada, é tão íntima, que Ele fala que é como nós estivéssemos comendo a sua própria carne. Meus irmãos, eu pergunto, como está a sua relação íntima com Jesus? Já que nós estamos falando que quem crer é como se comesse do seu próprio corpo.
Quem crer é como se bebesse do seu próprio sangue. Como está a sua relação íntima com Jesus? Você tem vivido como alguém que está intimamente ligado a Jesus? E essa vida dele ligada na sua, ou a sua vida ligada na dele, como os ramos na videira, como alguém que ingere para dentro de si o alimento, essa ligação tem produzido frutos? A vida de Cristo em você, dentro de você, tem produzido frutos dessa íntima relação? É importante pensarmos. O que flui do seu coração ligado ao coração de Cristo? Fruto do Espírito? Seu coração está parecido com o coração de Cristo? Essa íntima ligação tem desenvolvido em você paz, amor, mansidão, domínio próprio? Porque se nós estamos ligados intimamente a Cristo, como se Ele estivesse dentro de nós, ao ingerir o alimento, nós não podemos produzir frutos da carne, obras da carne. Ira, raiva, indignação, não podemos. A vida de Cristo, ela tem que gerar em nós aquilo que sai do coração de Cristo. Mas, meus irmãos, esse texto também fala da ceia. Algumas outras tradições cristãs, como católicos, luteranos, eles levam esse texto para o literal. Tanto que eles creem que esse pão ele se transforma de fato no corpo de Cristo, e esse sangue se transforma de fato, esse cálice se transforma de fato o sangue de Cristo, baseado nesses textos. Mas nós vimos o próprio Jesus falando que Ele está falando de espírito e vida, que a carne nada aproveita. Jesus não estava falando da ceia literal, quando participamos dela. Nós, os reformados, a igreja reformada, nós cremos sim, que participar dessa mesa é comer e beber, mas os elementos não mudam. O pão continua pão, o suco de uva continua suco de uva, os elementos não mudam. Mas nós cremos que nós estamos sim comendo e bebendo de Cristo. A comunhão de Cristo está nessa mesa e alimentando todos aqueles que participam de maneira espiritual. Mas os elementos não mudam, mas o princípio é o mesmo. Ao participar nessa mesa, nós cremos que de fato nós estamos recebendo a vida de Cristo em nós, recebendo os benefícios da obra dele, da sua carne naquela cruz machucada, do seu sangue naquela cruz derramado. Estamos recebendo todos os benefícios na nossa vida. Espiritualmente, Cristo está presente aqui hoje. E ao participarmos, a gente recebe os benefícios dele. Assim como você recebe o benefício de comer um pão, você é alimentado por aquele pão. Assim como você bebe um suco, você recebe os benefícios daquele suco. Nós recebemos os benefícios de Cristo espirituais. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 16. Ele fala: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Veja, em 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo vai falar que o cálice da bênção é a comunhão com o sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 16, ele fala que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Então a ceia, meus irmãos, ela é sim o comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Pois ao fazermos isso, nós temos comunhão com Cristo Jesus. Essa palavra comunhão, que o apóstolo Paulo fala que nós temos com Cristo ao participarmos da ceia, a palavra comunhão no grego seria compartilhar a vida. Ou seja, Cristo compartilha do seu corpo, Cristo compartilha do seu sangue, e nós recebemos os seus benefícios ao participarmos da mesa do Senhor. Meus irmãos, Jesus é o pão da vida. É Ele que nos dá o pão diário.
Sim, o maná hoje não é como naquele tempo que cai do céu, você tem que trabalhar para ele. Mas nós oramos, Pai Nosso, né? Quando nós oramos o Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Esse pão que você come todo dia, esse alimento que você come todo dia, é Cristo Jesus que dá para nós. Mas vale um alerta e um cuidado para a gente não confiar e não amar mais o pão errado. A gente não valorizar e não amar mais a provisão de Deus do que o provedor. Porque, como eu falei, meus irmãos, nenhuma realização nesse mundo. Você pode ter os seus celeiros cheios para mais 100 anos. Nenhuma realização nesse mundo, ela vai suprir a carência da nossa vida da glória de Deus. A carência de nós termos a nossa relação restaurada com Deus. A carência de termos o perdão dos nossos pecados. Só o pão da vida faz isso por nós. Por isso que ele vai falar, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Aquele que se alimenta de Jesus, aquele que crê nele, aquele que tem uma relação viva com ele, agora, de fato, é uma pessoa que encontrou o descanso de Deus. É uma pessoa que encontrou a paz de Deus. É uma pessoa que encontrou aquilo que você precisava encontrar. É esse pão que os homens precisam encontrar para ter a sua vida realizada. Esse pão está disponível, meus irmãos, a todo aquele que tem fome da vida eterna. Todo aquele que tem fome da presença de Deus, esse pão está disponível. Porque, como eu falei, é um alimento que todas as culturas usam. Esse pão está disponível. Mas eu pergunto, qual pão você tem mais buscado? Qual a sua maior preocupação para esse mês de outubro que está começando? Você está mais preocupado em buscar o pão diário, o pão com P minúsculo? Ou você está preocupado em desenvolver a sua relação com o pão do P maiúsculo? Qual pão você mais se esforça para obter? Certa vez o povo de Deus estava mais preocupado com o pão do P minúsculo. E o profeta Isaías os confrontou em Isaías 55, no versículo 2, o profeta fala, por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? O profeta pergunta, e ele diz, ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. O povo de Deus, por algum momento, estava se esforçando, suando para buscar um pão que não satisfaz, que esse mundo não satisfaz, que as realizações desse mundo não satisfaz. E ele fala, ouçam a Deus, e vocês vão comer aquilo que de fato é bom. Vocês vão comer aquilo de fato que alimenta a sua alma. Vocês vão comer aquilo de fato que dá propósito para a sua vida. Meus irmãos, eu oriento você e a mim a buscarmos esse pão como se fosse o nosso maná diário. A ter todo dia um momento de devocional, talvez antes da gente comer o pão francês, talvez antes da gente colocar o café na cafeteira para rodar, que a gente possa buscar a cada dia esse pão diário, mas o pão com P maiúsculo. Porque Ele é que alimenta a nossa alma, é dele que Ele nos fala para comer, para a gente não mais ter fome. Lembremos, meus irmãos, dessa nossa união íntima e eterna com Cristo, na qual a ceia simboliza. E hoje, você, meus irmãos, que é membro dessa igreja, ou você que ainda não é membro, mas já selou a sua união com Cristo por meio do batismo, venha participar da mesa da comunhão. Venha hoje se alimentar de Cristo. Você que é membro da nossa igreja, e mesmo você que não é membro, mas que já foi batizado, já selou a sua união com Cristo, venha hoje se alimentar de Jesus, do pão da vida. E você que ainda não foi batizado, mas crê no Senhor Jesus, me procure.
Me procure, porque veja, meus irmãos, quais são as promessas daquele que come e bebe de Jesus. Eu falei, são 4 promessas. A promessa que Ele nos dará a vida eterna, que Ele nos ressuscitará no último dia. A promessa que, se a gente comer dele, Ele permanece em nós e nós nele. A promessa que aquele que come dele viverá por Ele. Você não quer isso para a sua vida? Se sim, creia no Senhor Jesus Cristo, se batize e participe dessa ceia urgentemente. Mas se ainda não foi batizado, espere. E você que foi batizado, você que creu no Senhor Jesus, venha hoje se alimentar de Cristo. Venha hoje selar novamente a sua união com Ele, para que amanhã você busque Ele como seu maná diário, como o pão da vida, para que você amanhã, terça, quarta, quinta, se alimente de Jesus, para que você não venha confiar no maná, no pão com P minúsculo. Veja, meus irmãos, que Jesus, ao falar isso, muitas pessoas deixaram de segui-lo. Inclusive os seus discípulos, falando, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Até os discípulos de Jesus começaram a murmurar, e Jesus pergunta, isso escandaliza vocês? Você crê? Você crê que Cristo é o pão da vida que pode alimentar a sua alma? Você crê que o pão que Ele deu pelo mundo é o seu corpo machucado naquela cruz, por mim e por você? Você crê que Ele pode saciar a sua fome da vida eterna e da presença de Deus? Se você crê, alimente-se de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós vamos participar hoje da mesa do pão da vida. Que privilégio, meus irmãos. Porque, meus irmãos, aqui está esse corpo, esse pão que ao mastigarmos, nós devemos lembrar da cruz, onde diz que o corpo de Jesus naquela cruz, ele foi esmagado, meus irmãos. Onde diz que Jesus foi traspassado, o seu corpo foi machucado. Por quê? Porque ali ele estava recebendo a ira do castigo de Deus sobre si mesmo, no seu próprio corpo. Ao comer dessa ceia, meus irmãos, temos que comer com contrição, constrangido pelo amor de Jesus. Nós temos que comer constrangido, sabendo que aquele Jesus que desceu dos céus, sofreu naquela cruz tremendamente pelos nossos pecados. Temos que comer com contrição, constrangido, talvez com lágrimas nos olhos. Devemos beber do sangue de Jesus com arrependimento, sabendo que o culpado daquele sangue ser derramado naquela cruz foram os nossos pecados. Então devemos beber desse sangue hoje com arrependimento, pedindo para que Deus nos alimente. Mas também devemos comer com fé nas promessas de Deus. Participe com fé nas promessas de Deus, que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Participe com fé nas promessas de Deus ao comer, que Ele permanece em nós e nós nele, e essa união é para sempre. O corpo de Cristo está unido a Cristo para sempre. Participe então com esperança e com fé nas promessas de Deus. Também, meus irmãos, é importante, beba hoje pedindo que essa comunhão com o sangue de Cristo, presta atenção aqui, que essa comunhão com o sangue de Cristo gere em você as virtudes do coração de Cristo. Peça que Jesus santifique a sua vida hoje. Peça que as virtudes do coração de Cristo, ao ingerir dele, ao beber o seu sangue pela fé, na presença espiritual que nós falamos, peça para que ele gere em você as virtudes do coração de Cristo no seu coração. Para que nós possamos gerar tudo aquilo que essa união mística com Cristo deve gerar no nosso coração. Meus irmãos, vamos participar então da mesa do Senhor. Baixe sua cabeça para a gente orar.
Quero pedir a equipe de louvor que vem aqui à frente, que nós vamos cantar mais um hino. Que os presbíteros venham me ajudar. Cristiano, Edson, Adalcino, Henrique. Esteja orando por você, meus irmãos, antes de cantarmos. Como que essa mensagem fez sentido para você? Talvez é dia de você pedir perdão por estar buscando mais o pão com P minúsculo do que o pão da vida. Ore por você. Ore pedindo que ao beber e ao comer, as virtudes dessa união nossa com Cristo gerem fruto do Espírito no seu coração e na sua vida. Deus, agora nós damos graça por esse suco, damos graça por esse pão, Senhor, que eles saiam agora do uso comum, e agora a presença do Senhor esteja neles e alimente a alma de cada crente que participará. Nós damos graças e abençoamos em nome de Jesus. Os presbíteros vão servi-los. Você que vai participar, fique de pé quando os irmãos se aproximarem. Ao receber os elementos, cante esse hino junto conosco. No Evangelho de Lucas, quando vai falar da ceia, capítulo 22, versículo 15, Jesus disse que ele desejava ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Veja Jesus falando que desejava ansiosamente comer com seus discípulos. Você pode imaginar isso? Que Jesus deseja ansiosamente comer com seu povo.
Ele está aqui hoje, pelo Espírito Santo. E os meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele pegou um cálice, Ele distribuiu, assim como estou fazendo agora, para os presbíteros. Depois Ele fez a mesma coisa com o pão. Ele distribuiu. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele pegou o pão, deu graças, e deu e falou: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Comam todos. Da mesma forma, Ele pegou o cálice e falou que esse cálice é a nova aliança, no sangue dele derramado por vocês. Como bebamos, meus irmãos. Presbítero Henrique, ore por nós, por favor. Deus, obrigado, Pai, por esse banquete, ó Deus, que nós acabamos de receber. No nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor seja o pão da vida no nosso dia a dia, ó Deus, que nós possamos procurar, ó Deus, sentar na Tua mesa, ó Pai, procurar o verdadeiro pão, aquele pão que nos alimenta, que revigora a nossa vida, que transforma tudo aquilo de errado em nós. No nome de Jesus, ó Deus, que o Teu sacrifício seja vivo, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o refrão de novo? Vamos ficar de pé todo mundo? Os presbíteros, vem cá para a gente dar a bênção apostólica. Enquanto os irmãos, as meninas cantam de novo o refrão. Pode ser? E a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, tudo aqui foi arrumado mesmo para o Senhor. Toda honra e glória ao Senhor. Tudo isso aqui é para o Senhor, Deus. E que o Senhor esteja alimentando o seu povo com fé, com esperança, com santidade. Estenda as mãos, presbítero, estenda a mão sobre a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida dos irmãos. Amém. Pode sentar, meus irmãos, só para a gente conhecer quem nos visita pela primeira vez. Quem nos visita a primeira vez? Eu esqueci o nome? Hã? Renata, bem-vinda, viu, Renata? Deus abençoe.